Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, a aula 2. Na aula anterior, vimos o reflexo inato e hoje continuaremos aprendendo sobre o comportamento através do reflexo aprendido. Você já se perguntou por que sua mão sua ao ouvir o barulho do motor do dentista? Seu coração dispara ao ver um determinado tipo de cão? Você sente náuseas com o cheiro de certas comidas? Tem alguma fobia que parece irracional? Para muitas pessoas, essas reações são automáticas, quase involuntárias. Mas será que nascemos com elas? Não, elas são resultado da aprendizagem, mais especificamente do condicionamento pavloviano. Reflexos inatos versus reflexos aprendidos. No capítulo anterior, vocês viram sobre os reflexos inatos, aqueles comportamentos que já nascem conosco, característicos ou naturais da espécie, e também desenvolvidos ao longo da evolução, baseados na nossa filogenética, que nos preparam para o primeiro contato com o ambiente, aumentando nossas chances de sobrevivência. Pensem na capacidade de um animal, por exemplo, de evitar uma fruta venenosa da cor amarela desde o nascimento. Ele já nasceu com esse comportamento, pois garantiu a sobrevivência de sua espécie ao longo dos anos. Isso é um reflexo inato, selecionado pela evolução por milhares de anos. No entanto, o ambiente está em constante mudança. Se essa fruta mudasse de cor, o reflexo inato se tornaria inútil. É aí que entra a nossa incrível capacidade de aprender novos reflexos, ou seja, de reagir de formas diferentes a novos estímulos. Se o animal do exemplo anterior migrasse para um local com frutas vermelhas venenosas e ele as comesse, sentiria náusea e vômito, uma reação inata à toxina. A partir daí, ao ver a fruta vermelha, ele passaria a sentir náuseas e isso é um reflexo aprendido. Vimos então reflexos inatos, que são comportamentos naturais da espécie desenvolvidos ao longo da evolução, ou filogenética, por milhares de anos. Preparam para o primeiro contato com o ambiente. E vamos ver os reflexos aprendidos, conhecido também como condicionamento pavloviano, que é a capacidade de reagir de formas diferentes a novos estímulos e é fundamental em um ambiente em constante mudança. Reflexos aprendidos. Descoberta de Pavlov, condicionamento clássico, experimento dos cães e condicionamento pavloviano. O nome por trás dessa descoberta é o fisiologista russo Ivan Petrovich Pavlov. Ele estava estudando reflexos inatos em cães, especificamente a salivação em resposta à comida, quando notou algo curioso. Os cães começavam a salivar antes mesmo de receber a comida. A simples visão do recipiente ou o som dos seus passos já eliciava a salivação. Pavlov, então, decidiu investigar esses novos reflexos. Como estímulos antes neutros adquiriam a capacidade de eliciar as respostas. Então, os reflexos aprendidos, o experimento clássico de Pavlov. Os materiais que ele utilizou foram os cães como sujeitos experimentais, a carne como um estímulo incondicionado para a salivação, ou seja, ela naturalmente provoca a resposta. O som de uma sineta, inicialmente um estímulo neutro, pois não provoca salivação, e a salivação, que é a resposta incondicionada à carne. Então, como funcionou o experimento clássico de Pavlov? O que Pavlov fez? Ele, então, emparelhou o som da sineta com a apresentação da carne. Ele tocava a sineta logo antes de dar a carne ao cão. Repetiu esses procedimentos várias e várias vezes. Então, antes do condicionamento, a carne eliciava a salivação. O som da sineta não gerava nada, sem salivação. Então, antes, a carne, no cachorrinho, já salivava. E a sineta não representava nada. Durante o condicionamento, o emparelamento foi feito. O som da sineta mais a carne estimulava o cachorrinho a salivação. Repetição, procedimento repetido várias e várias vezes. Após o condicionamento, o som da sineta eliciava a salivação, sem ter a carne.
O cão logo aprendeu um novo reflexo. A sineta no cão já salivava. Após cerca de 60 emparelhamentos, Pavlov tocou a sineta sem apresentar a carne. E o que aconteceu? O cão salivou. Isso significava que o som da sineta, que antes era neutro, adquiriu uma nova função. Ele se tornou um estímulo condicionado, ou CS. E a salivação em resposta à sineta se tornou uma resposta, então, condicionada. O cão havia aprendido um novo reflexo, salivar ao som da sineta. Vamos ver aqui, então, os termos do condicionamento pavloviano. Os termos, então, estímulo neutro, ou NS, que vem do inglês Neutral Stimulus. Não inicia a resposta de interesse antes do condicionamento. Exemplo, o som da sineta. É um estímulo, então, neutro. Estímulo incondicionado, o S, do Unconditioned Stimulus. Ele inicia naturalmente uma resposta, sem aprendizagem. Por exemplo, a carne. Resposta incondicionada, o R, ou Unconditioned Response. Resposta natural ao estímulo incondicionado. Exemplo, a salivação à carne. Estímulo condicionado, CS, ou Conditioned Stimulus. O estímulo neutro, que após emparelhamento com o estímulo incondicionado, passa a iniciar a resposta condicionada. Que exemplo daí, o som da sineta após emparelhamento. Resposta condicionada, então é o resultado. Conditioned response, resposta aprendida, iniciada pelo estímulo condicionado. Exemplo, a salivação ao som da sineta. Importante, os termos são relativos à resposta estudada. Quer dizer, é importante ressaltar que os termos neutro, incondicionado e condicionado são relativos à resposta que estamos estudando. Por exemplo, a carne é um estímulo incondicionado para a salivação, mas seria um estímulo neutro para a resposta de arrepiar os pelos, por exemplo. Condicionamento pavloviano e as emoções. Por que sentimos o que sentimos e o exemplo do pequeno Albert. O condicionamento pavloviano não se limita a reflexos fisiológicos simples. Ele é fundamental para entendermos como aprendemos a emitir respostas emocionais a novos estímulos. O experimento clássico de John Watson e Rosalie Rainer com o pequeno Albert, em 1920, ilustra isso perfeitamente. O que John Watson e Rosalie Rainer fizeram? Eles queriam verificar se o medo poderia ser condicionado em humanos. Logo, Watson queria provar que o medo poderia ser condicionado em seres humanos. Ele identificou um reflexo inato em Albert, que era uma criança, um bebê de 10 meses. Um som estridente, funcionando como estímulo incondicionado, iniciava susto ou medo, uma resposta incondicionada. Em seguida, ele verificou que Albert não tinha medo de ratos albinos, que seria então um estímulo neutro. Ok? Inclusive, ele tentava até tocá-los. O condicionamento ocorreu da seguinte forma, o experimento. Quando Albert tocava o rato, o estímulo neutro, Watson produzia o som estridente, imediatamente. Após alguns emparelhamentos, Albert passou a apresentar a resposta de medo, choro, contração muscular, apenas ao ver o rato. O rato, que era então um estímulo neutro, tornou-se um estímulo condicionado para a resposta condicionada de medo. Logo, Albert aprendeu a ter medo de ratos. Isso nos ajuda a entender por que temos medo de baratas, por exemplo, ansiedade ao falar em público, ou até mesmo excitação sexual com estímulos incomuns. Muitas de nossas emoções são, em parte, respostas reflexas aprendidas através do condicionamento. Por isso é tão difícil controlar algumas emoções. Elas não são decisões conscientes, mas sim reflexos condicionados. A nossa história individual de emparelhamentos de estímulos molda a forma como reagimos emocionalmente hoje. Então, como implicação, muitas de nossas respostas emocionais, como vimos, fobias, ansiedade, excitação, são reflexos aprendidos e, por isso, difíceis de controlar. Generalização respondente. Quando o medo se espalha. Após um condicionamento, nem sempre o medo fica restrito ao estímulo exato que o causou. É o que chamamos, então, de generalização respondente.
Estímulos que se assemelham fisicamente ao estímulo condicionado original podem também passar a eliciar a resposta condicionada. Estímulos, então, que se assemelham fisicamente ao estímulo condicionado original pode também passar a eliciar a resposta condicionada. Após o condicionamento, estímulos fisicamente semelhantes ao estímulo condicionado podem também eliciar uma resposta condicionada. Por exemplo, se alguém desenvolve medo de uma galinha específica por ter sido atacado, é muito provável que essa pessoa também sinta medo de outras galinhas, ou até mesmo de outras aves, devido às semelhanças físicas. Quanto maior a semelhança do novo estímulo com o estímulo condicionado original, mais forte será a resposta de medo eliciada. Isto é representado por um gradiente de generalização. O pequeno Albert, por exemplo, não só passou a ter medo de ratos, mas também de barba branca, animais de pelúcia brancos e cachorros brancos, que compartilhavam características com o rato albino. Então, quanto maior a semelhança, mais forte a resposta eliciada. Muito bem, pessoal. Estão gostando do conteúdo? Eu espero que sim. Vamos, por hora, parar por aqui e continuamos no próximo vídeo, com as estratégias terapêuticas e o manejo do comportamento. Até lá!